vamos falar sobre Attack on Titan novamente. Eu faço aqui as minhas primeiras impressões sobre a obra, eu ainda estou na primeira temporada e lembrem-se do nosso acordo. O vídeo é muito melhor tanto para vocês quanto para mim quando eu não tenho spoilers, porque aí as minhas primeiras impressões são genuínas. Então, para esse relatório Attack on Titan, iniciou-se a primeira expedição para fora da muralha e eu preciso trazer aqui a comparação com Game of Thrones. Eu acho que é o anime que mais me trouxe sentimentos semelhantes aos que eu tinha lendo e assistindo Game of Thrones, não só pela presença de uma muralha, mas porque também temos nessa obra as expedições para além da muralha, então eu já tinha uma expectativa de que algo seria encontrado, eu só não esperava que fosse uma titã fêmea, isso me deixou muito surpresa. Se eu tivesse que palpitar, eu diria que seria algo, uma descoberta sobre os anômalos, algo que não se sabia antes, mas algo bem menos brutal do que acabou sendo. Preciso dizer pra vocês que eu gostei bastante da dinâmica dos personagens nesse arco. Vou chamar de arco, não sei se é bem um arco, mas nessa primeira expedição para fora da muralha. Eu gostei bastante ali dos diálogos entre o Armin e o Jean? Eu nunca sei falar o nome desse personagem, me corrijam nos comentários, mas o Armin pra mim foi alvo de grande atenção nessa parte, principalmente pela relação, entre aspas, dele ali com a titã fêmea. Eu preciso dizer pra vocês, mesmo que isso seja uma teoria maluca, de que fiquei muito interessada nas cenas entre eles, principalmente pelas características dessa titã fêmea serem semelhantes às do Armin. Nós temos dois personagens, duas pessoas de cabelo loiro e olhos azuis. Imediatamente quando ela meio que protege ele, porque ela tem claramente um interesse específico nele, ela ataca as outras pessoas brutalmente, coisa que os titãs não fazem, né? Tem essa diferença, inclusive é apontada verbalmente pela série. Os titãs normalmente só comem. Eles atacam brutalmente, mas é pra se alimentar daquelas pessoas. E essa titã fêmea não, ela tá matando e não está comendo-os. Então quando ela age com o Armin meio que protegendo ele ou deixando de atacar ele dessa forma, a primeira coisa que eu pensei foi nessa característica em comum deles. Pensei, meu Deus, a gente não conhece os pais do Armin. Será que de alguma forma essa mulher é mãe do Armin? Essa mulher é parente do Armin? E aí depois, vendo o desenvolvimento do arco, fiquei pensando na teoria de que talvez essa titã ou seja parente do Armin, ou seja uma pessoa que não atacou o Armin por ter pensado nele como uma pessoa querida para si, ter visto alguma semelhança nele com alguém que é querido. Tá, eu penso nisso justamente por causa do final de um filme de terror que foi famoso no ano de 2025. Eu não vou dar spoilers, não vou dizer qual é, mas temos aí um dos filmes de terror que mais fez sucesso em 2025. Tem um final onde um assassinato não ocorre porque a pessoa, ela identifica na pessoa que ela vai atacar alguém semelhante. Então isso é uma coisa que fiquei pensando. Eu não sei se eu tô certa ou não sobre essa titã fêmea, não me conte. Só veja a minha opinião sobre ela e divirta-se. Um pensamento que eu anotei, eu vou colocar o meu roteirinho aqui no final pra vocês lerem se quiserem, é que as cenas dessa titã fêmea foram muito interessantes e a gente passou por vários sustos, né? Eu levei um susto do coração chegar a palpitar. Quando ela aperta o Reiner na mão, e eu achei que ela estava esmagando ele, mas na verdade ele foi salvo depois disso. Então achei que esse arco ele foi bem emocionante nessas questões de ação, ele foi muito brutal. Eu me apeguei àquela equipe, né, que estava ali, a equipe do Eren, acabei me apegando a eles só para descobrir a brutalidade de Attack on Titan para com os seus personagens depois. Eu já sabia que era uma obra que matava muita gente, mas eu não achei que seria tão... seriam tantos em tão pouco tempo, sabe? Faz sentido isso que eu tô falando? Outro aspecto que chamou a minha atenção foi a mudança na personalidade do Jean, aquele cara que eu não sei falar o nome, porque ele ficou muito impactado pela morte do Marco. A cena onde ele segura um fragmento de osso e ele fala, eu não sei de quem é esse fragmento de osso. Parece que ele tem a esperança de que seja do Marco, porque ele quer ter por perto aquela pessoa que acreditou tanto nele, e aí ele tem um pouco de culpa.
tem muita reflexão. Eu achei essa cena muito pesada mesmo. Eu tô gostando muito desse personagem. Acho que o Armin e ele estão sendo os meus favoritos por enquanto, o que me leva a falar do Eren novamente. É muito impressionante como eu não gosto do Eren e eu não gosto do Levi, mas agora eu gosto dos dois juntos. Eu não gosto deles individualmente, mas achei a dinâmica entre eles maravilhosa de assistir. Uma delícia as cenas entre eles. O Levi comandando sua equipe com muita precisão e o Eren tentando achar o lugar dele ali. O Eren é uma pessoa guiada pelos próprios princípios, dá pra ver isso desde o início. Ele tem uma opinião muito forte e nesses episódios ele tem muita dualidade. Ele não sabe se ele vai seguir o que a equipe tá fazendo ou se ele vai seguir os próprios instintos. Ele acaba tomando uma decisão que não dá frutos, né, que acaba levando à morte dos seus companheiros. Na verdade, eu acho que não foi culpa dele, acho que aquilo poderia acontecer independente dele se transformar ou não, mas o peso que isso tem nele é uma coisa muito interessante de ver. E eu já notei que esse peso que o Levi está descobrindo, o Eren, esse peso que o Eren está descobrindo que vai ter que carregar daqui pra frente, já pesa nas costas do Levi há muito tempo. Então, não gosto deles individualmente, por enquanto, mas a dinâmica entre eles achei maravilhosa. E gostei muito também das cenas onde a Mikasa interage com o Levi. Achei muito interessante. Ela também vem com essa roupagem de novata, querendo fazer as coisas ali de tudo pra salvar o Eren. E o Levi fala, não é assim que acontece, para aí, vamos executar o plano. E achei isso muito interessante. E sim, já acho o Levi melhor do que achava antes. Mas ainda não gosto em especial dele, tá? Vou manter os meus favoritos como o Armin e o Jean por enquanto. Outro aspecto que me pegou bem de surpresa foi a presença de um espião. Quando os titãs da Rend, ou Heng, eu ainda não decorei a pronúncia dos nomes, peço desculpas, eles são mortos, a teoria imediata que eu criei foi que o plot estava nos levando para um lugar de vingança, né? De alguém do reconhecimento que teve a família morta por titãs, ou algum lugar de rebelião, de repente uma facção dentro do reconhecimento que não aceita a experimentação com titãs. Jamais achei que seria um local de espionagem. Na verdade, eu ainda não sei se é bem isso, um local de espionagem, mas com certeza é um plot sobre alguém infiltrado, né? É o que a história me levou a pensar até agora, pelo menos. O Reiner até fala, né, que é alguém de dentro do reconhecimento. Eles têm todo eles desenvolvem esse pensamento ali enquanto as coisas estão acontecendo com a Titã fêmea. Eu não previ nada disso. Achei muito interessante, a história está crescendo muito no meu interesse. Nunca pensei em abandonar a história, mas estou cada vez mais viciada em assistir os episódios. Por fim, eu preciso contar pra vocês que eu chorei, né? O último episódio que eu vi, eu acho que foi o 20, ali é onde eles voltam pra cidade depois da missão ter sido um fracasso. E é dito que o Eren será cedido à capital. Eu chorei porque fiquei muito triste com o fracasso do Reiner e do Levi. Eles estavam completamente compenetrados nessa missão, eles estavam dispostos a sacrificar, né, a ver os seus amigos se sacrificando por esse bem maior que seria capturar a Titã fêmea. Não que isso seja uma coisa fácil, não estou diminuindo a tristeza de perder amigos, eu só estou falando que existia um motivo para essas coisas serem feitas. E aí nada deu certo e eu fiquei muito frustrada junto com a história. Eu chorei, eu fiquei com muita pena quando o Levi chega na cidade e o pai da companheira dele vem conversando até sobre casamento, porque acho que ela gostava dele. Eu me apeguei muito a essa equipe do Levi, eles eram muito queridos, eles trataram o Eren muito bem e eu não achei que eles seriam postos fora, entre aspas, né, tão rápido pela história. Então tem uma mistura de choque, uma mistura de frustração. Começo a entender o peso que o Levi carrega. Então já entendi um pouco quando me dizem, tu vai começar a gostar dele. Eu já não acho tão impossível, né? E o Eren eu continuo tentando entender a dele. Não tenho um veredito sobre o Eren ainda. Bom, eu demorei um pouco para assistir esses episódios e gravar o vídeo justamente por conta das festas de final de ano. Eu espero
tenho expectativas de fazer os relatórios Attack on Titan, vai ser o nome desse quadro, mais seguido. Espero fazer aí um por semana, se der. Gostaria da opinião de vocês, sem spoiler. Onde der pra não dar spoiler, por favor, não dê. Diga sua opinião sobre o que eu falei, sem comprometer o meu entendimento pro resto dessa série. Muito obrigada por terem me acolhido nesse fandom. Eu achei muito legal vários comentários do vídeo anterior. Vocês são muito queridos, eu agradeço imensamente. Um grande beijo e até a próxima!